Olá, sejam bem-vindos a mais um Zufec. Esse é o Enigma Animal e hoje nós vamos falar aqui sobre a reprodução, mais especificamente sobre a reprodução dos animais domésticos. Lembrando, eu vou citar aqui os animais domésticos mais comuns no Brasil, beleza? E explicar um pouco sobre a reprodução deles. Enfim, fique com o vídeo. Embora o animal já nasça com o seu sistema reprodutivo preparado, se você perguntar quando os cachorros podem começar a se reproduzir, deve saber que é um período variável. Mas podemos estabelecer que os machos amadurecem sexualmente entre os 6 a 9 meses de idade. O ciclo reprodutivo da cadela se inicia aproximadamente aos 6 meses de idade, com o primeiro cio dela. Mas assim como no caso dos machos, essa data pode variar. Para entender como a reprodução do cachorro, é essencial saber que a cadela só é fértil durante um curto intervalo de seu ciclo. Só neste período ela será capaz de cruzar e atrair os machos e ser fértil. O tipo de reprodução do cachorro permite que o macho seja fértil o tempo inteiro, uma vez que ele só precisa do estímulo de uma cadela no cio. As fêmeas, por outro lado, só aceitarão o macho durante os períodos do cio. Estes períodos ocorrem apenas 2 vezes por ano, separados por um período de 5 a 6 meses. Uma cadela no cio vai atrair machos, que podem lutar uns com os outros, e com uma alta probabilidade, diante de qualquer descuido, de ser fecundada. Os cachorros podem se reproduzir até os 10 ou 12 anos de idade, mas tem alguns que conseguem se reproduzir com mais idade. Quando ambos estiverem prontos, o macho irá montar sobre a fêmea. Quando desmontar, é normal que eles permaneçam grudados um no outro durante certo período. Isso acontece pois o pênis do macho fica mais volumoso com o aumento do bulbo, uma parte da anatomia do pênis, já que há mais sangue circulando nela, por lá enquanto eles estão copulando. A fêmea, por sua vez, tem uma região chamada de anel fibromuscular, com um tamanho menor em comparação ao bulbo do macho. Quando o pênis do macho está ereto, esse anel impede que ele saia. Assim, os órgãos genitais de ambos os animais se encaixam e eles ficam grudados um no outro, também para aumentar as chances da fecundação. Isso acontece para que o sêmen do macho chegue até os óvulos da fêmea. A ejaculação do macho é dividida em 3 fases. A primeira é livre de espermatozoides e acontece minutos depois que o macho monta sobre a fêmea. A segunda, já com os espermatozoides, provoca a maior vascularização do bulbo peniano do animal e faz com que ele aumente de tamanho. Quando chega a terceira fase, que é muito rica em espermatozoides, os animais já estão grudados para estimular a procriação. O tempo que eles ficarão grudados pode variar, com o porte e a raça dos animais, indo de 15 minutos a 1 hora. Por exemplo, não jogue água ou tente separar os animais, pois isso pode ferir eles, gravemente inclusive, já que as áreas íntimas deles são muito sensíveis. Então, por favor, não faça isso. Isso é uma coisa natural e eles vão se desgrudar sozinhos. Mas se você quer evitar aí, ou você castra o seu cachorro, ou você evita de levar ele para passear quando ele estiver no cio, ou leva num lugar que foi isolado, que seja, tá? A entrada da puberdade das gatas é tido como a chegada do primeiro cio, se bem que o primeiro cio pode aparecer entre os 4 e os 18 meses. O mais comum é a entrada no cio ocorrer entre os 6 e os 9 meses de idade. Estudos comprovam que raças de pelo longo têm uma tendência a entrarem no cio de forma mais prematura que as raças de pelo curto. Além da raça, a entrada na puberdade também depende muito da estação do ano, pois além da idade e do peso, as gatas só entrarão no cio na época reprodutiva seguinte. Os comportamentos no cio das gatas incluem a vocalização monótona, que elas miam em um tom bem alto, elas tornam-se mais carentes, elas ficam rebolando mais do que o habitual e ficam roçando nas pernas e nos móveis, enfim. Raramente o cio das gatas está associado ao corrimento vaginal, como em outras espécies. Normalmente os gatos machos atingem a puberdade entre os 8 e os 12 meses de idade. O pênis dos gatos machos fica protegido pelo prepúcio e possui de 100 a 200 papilas cornificadas, vulgarmente conhecidas como espículas. O comportamento reprodutivo nos gatos é imprevisível e rápido, e às vezes até um pouco agressivo. A cópula consiste na monta do gato sobre a gata. Habitualmente o macho morde o pescoço da fêmea. A ereção do pênis e a penetração e a ejaculação, a saída do gato e a pós-reação da gata.
O pênis do gato adulto possui pequenos espinhos, chamados de espículas. Essa é uma característica muito comum em diferentes mamíferos, inclusive em alguns primatas. A função dos espinhos ainda é motivo de debate, mas a maioria dos cientistas acreditam que é uma forma de estimular a ovulação da fêmea. Entretanto, essa particularidade só aparece após a maturidade sexual. Dessa forma, o pênis do gato filhote não possui espinhos. Bom, vocês já devem então ter visto aqueles memes, né, que fazem bastante a respeito de gatos copulando por conta do escândalo da gata, que ela mia muito alto. As pessoas têm costume de pensar ou brincar que é porque a gata tá sentindo muito prazer na hora. Na verdade, os gritos são mais de dor do que de prazer, porque, como é mostrado, os gatos têm pequenos espinhos no pênis, além de eles ficarem mordendo a gata, enfim. A reprodução nos animais não precisa ser necessariamente prazerosa, ela precisa ser apenas efetiva. E esse é o motivo do porquê as gatas gritam tanto durante a cópula. Eu aconselharia, né, as pessoas a castrarem de fato os gatos, tanto machos quanto fêmeas, se você tiver um de estimação. Por quê? Porque gatos no cio têm um comportamento extremamente estressante, tanto para eles quanto para você também. Além de que a castração previne muitas doenças, só tem benefícios. Eu até acho que vocês deveriam pesquisar a respeito dos benefícios de uma castração. Também evita as saidinhas dos gatos, e os gatos se reproduzem muito. Eles entram no cio numa frequência muito maior que o cachorro, por exemplo. Então, você vai encher sua casa de gato. E se você tiver um gato macho, você vai estar contribuindo com a superlotação de gatos abandonados nas ruas, além de estar colocando seu gato em risco, porque nessas saidinhas ele pode pegar alguma doença, ele pode ser morto, enfim. Então não perca seu tempo, vai castrar o gato, tem castração gratuita pelo governo, é isso. De maneira geral, não é recomendado estimular a reprodução dos hamsters em ambiente doméstico. Afinal, por mais que seja um processo natural, a gestação do hamster exige muitos cuidados e demanda bastante energia da fêmea. O hamster já é um animal bastante complicado de se cuidar, então imagina você estimular a gestação. Isso tem que ser feito para alguém que realmente entende, sabe, de hamster, que tem muito dinheiro para fazer isso. Como bons roedores, os hamsters se reproduzem com bastante facilidade. Para ter uma ideia, tanto as fêmeas quanto os machos podem começar a cópula e a se reproduzir a partir do segundo mês de vida. A própria fêmea se encarrega de fazer os ninhos e dos cuidados com os filhotes após o parto. A hamster grávida tem em média 6 filhotes a cada gestação, mas o número pode variar de 3 a 10. Em situações mais raras pode subir para 20 ou mais filhotes. Após o nascimento, o tutor deve evitar ao máximo tocar nos filhotes e na mãe. Isso não apenas porque os filhotes de hamster são extremamente frágeis, mas também porque o cheiro pode interferir na relação da mãe com os filhotes, e nesse sentido não é raro que a mãe acabe comendo os próprios filhotes, o que também pode acontecer quando ela se sente ameaçada. Então fica aqui minha dica, né? Se você for ter um hamster, saiba primeiramente que hamsters são animais solitários, ou seja, se você for comprar um hamster, compre apenas um. Tenha noção de que hamsters não podem ficar juntos no mesmo recinto, independente se for 2 hamsters machos, 2 fêmeas, ou um macho e uma fêmea, porque os hamsters eles só se encontram para se reproduzir e depois cada um pro seu lado e a fêmea cuida dos filhotes sozinha. É mais ou menos assim que funciona. E quando os filhotes crescerem, eles não vão poder ficar com a fêmea, você vai ter que separar eles. E como vocês viram no meu vídeo em alguns vídeos meus passados, hamsters não devem ser criados em gaiolas. As gaiolas que vendem para hamsters são bem problemáticas. As gaiolas que vendem aqui no Brasil. Eles devem ser criados em terrários. Então imagina você ter que gastar um terrário para cada filhote e ter que separar eles no futuro. É muito dinheiro. Eu acho que definitivamente não vale a dor de cabeça. Após atingir a maturidade sexual, as fêmeas entram no cio com bastante frequência, podendo ficar prenhas várias vezes ao ano. Em geral, a partir de 3 meses de vida, elas já estão aptas a se acasalar. Depois de atingir a maturidade sexual, a fêmea entra no cio em média a cada 15 dias. Isto é praticamente 2 vezes por mês. As fêmeas podem ter até 7 filhotes por ninhada, mas é muito comum que tenham entre 2 a 4 filhotes por gestação. Mas não é recomendável reproduzir eles. Apesar dos porquinhos da Índia serem sociais diferente dos hamsters, pode causar uma superlotação e você não vai dar conta. Fora os cuidados com a fêmea e com os filhotes.
Então, se eu puder dar algum conselho para você, tenha um trio ou uma dupla de porquinhos da Índia do mesmo sexo, para evitar essa superlotação. A reprodução dos peixes em geral é bastante interessante e bem diferente da reprodução dos mamíferos, como a gente viu até agora. E eu vou pegar aqui como exemplo o peixe beta, que é o peixe que o pessoal mais costuma criar aqui no Brasil. A reprodução do peixe beta é bastante interessante. Quando o macho se interessa por uma fêmea, ele constrói um ninho feito de pequenas bolhas de ar. Em seguida, ele vai até a fêmea e envolve ela em um formato de U com o corpo. É tipo um, entre aspas, abraço que ajuda a fêmea a liberar os óvulos que são fecundados pelos gametas do macho, no mesmo instante. Os óvulos fecundados depositam-se pouco a pouco no fundo. O macho em seguida pega os ovos com a boca, gentilmente, um de cada vez, e ele vai depositando dentro de cada bolha de ar. O beta macho tem o maior cuidado com o seu ninho. Se algum ovo se desprender dali, ele que se encarrega de colocar ele no lugar. O macho cuida dos filhotes, até que eles sejam capazes de se alimentar sozinhos. Durante todo o tempo que ele cuida dos filhotes, ele não se alimenta. Por isso, quando os peixinhos ficam independentes, podem ser devorados pelo próprio pai, que vai estar com muita fome. Porém, para reproduzir peixes betas em aquários, deve-se pedir orientações a especialistas, pois são animais de comportamento complexo, e um erro pode custar a vida dos filhotes. Além dos betas não serem sociais, eles são peixes em geral bem solitários, tendo que ficar sozinhos, pois senão eles brigam até a morte. Até tem algumas fêmeas betas que podem ficar juntas, mas eu acho melhor criar eles sozinhos mesmo, para evitar. O macho e a fêmea só ficam juntos para se reproduzir, depois ele pode até matar a fêmea. A reprodução das aves é bastante diferente da reprodução dos mamíferos também. Já que a maioria das aves não possuem pênis, elas têm apenas a cloaca. E aí eles fazem um tipo de sexo que é conhecido como beijo crocado. Eu decidi que eu vou citar dois tipos de passarinhos que o pessoal cria bastante aqui no Brasil: o canário e o periquito. O canário tem a reprodução bastante parecida com a das galinhas. Um canário pode engravidar até 4 fêmeas, pois são animais poligâmicos, e eles ajudam as fêmeas a cuidar dos filhotes, inclusive. Já o periquito, eles formam casais quase monogâmicos. Eles ficam juntos um com o outro, porém eles devem ser compatíveis, senão brigas frequentes podem acontecer, até a morte de algum dos pássaros. Sendo criados em grupos de casais, como muitas pessoas criam em viveiros, enfim, eles podem fazer uma troca com os casais durante a cópula, e no final o parceiro ajudará a fêmea a cuidar dos filhotes, que podem até não ser dele, ser de outro macho, enfim. Bom, é isso, chegamos ao fim do vídeo. Vou fazer esse vídeo para poder explicar de maneira bem curiosa alguns aspectos da reprodução de cada um dos nossos animais de estimação. Vídeo semelhante a esse que eu fiz uma vez foi falando sobre, que também é sobre esse mesmo tema, a reprodução, enfim. Nós temos a mania de achar que os animais fazem a reprodução da mesma forma que a gente, em todos os aspectos. A gente tem até a mania de humanizar ao máximo as relações interpessoais dos animais, o que não é certo, porque cada animal tem uma maneira de se reproduzir e é totalmente diferente da nossa. A forma como eles se comportam, até a forma como acontece, pode ser completamente diferente. Por isso que as pessoas têm que parar de ficar humanizando muito os animais, sabe? Uma coisa assim muito idiota e que leva até mesmo a desinformações e a pessoas até mesmo não acastar os animais por dó. Então, é bom trazer um vídeo desse para poder mostrar e lembrar as pessoas de que são animais diferentes da gente. Um cachorro é um canídeo, um gato é um felídeo, entende? Hamsters e porquinho da Índia são roedores. Canários e periquitos são pássaros. O beta é um peixe, é totalmente diferente da gente. Espero que você deixe um like caso você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para ter mais informações, principalmente se seu amigo tem algum desses animais aqui que eu citei no vídeo, enfim. E coloque aí nos comentários qual desses reprodutos mais estranhos e que informação nova você descobriu, assim, que te mais chocou aqui. Bom, é isso e até a próxima.